Ouvir a oração. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui novamente. Agradecendo pelo dia, pelas nossas dificuldades, pelas nossas atribulações, que elas nos ensinam a sermos um pouquinho melhor, aceitarmos as pessoas como elas são, pois nós também temos dificuldades no nosso dia a dia. Te agradecemos, Senhor, por tudo, pela natureza, pela vida, pois ela é a melhor coisa que temos para nós evoluirmos. Muito obrigado a toda a espiritualidade aqui presente, a irmã Lúcia, mentora dessa casa, e a todos os espíritos que vêm também nos auxiliar. E damos por aberto mais uma palestra nessa casa, pedindo para que a Bia possa fazer uma boa palestra, a Maria uma boa leitura, que assim seja. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral, para o fazê-lo progredir. Os espíritos que reencarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores, que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Porque pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores que se manifestam por suas aversões na terra, e eles servirão de provações entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da sanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que une os espíritos antes, durante e depois da encarnação. E assim que os dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto os dois irmãos sanguíneos podem repelir-se, como, aliás, se vê em todas as questões que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade da existência. Boa tarde a todos, a vocês que estão aqui presentes, aos nossos internautas. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos falar daquela pedrinha no nosso sapato, né? Que tanto nos atrapalha, que tanto nos dá dor de cabeça. Aquele inimigo no nosso meio e que a gente não sabe o que fez para carregar essa cruz. Que a gente não sabe o que fez para merecer tanto sofrimento, para que tanta incomodação em nossas vidas. E antes que a gente adentre o esclarecimento do porquê desses sofrimentos, eu já vou dar um antídoto para vocês que eu gostei muito. Uma senhora, encontrando com Chico Xavier numa determinada ocasião, ela reclamou tanto, ela disse, ela estava tão aflita, não aguentava mais tanto sofrimento em casa. E ela disse, irmão Chico, não aguento mais. Não aguento mais meu esposo, não aguento mais meus filhos. Fiz tudo o que podia. Para mim deu. Chega, vou abandoná-los.
E Chico, naquela mansuetude toda, disse a ela: minha irmã, perdoe. Ah, irmão Chico, eu já segui o conselho do Evangelho. Já perdoei 70 vezes 7 vezes, como diz o Evangelho. Vou abandoná-los. Para mim, chega, não aguento mais. Aí Chico disse a ela: minha irmã, Emmanuel está aqui do meu lado e pede para lhe dar um recado. Ele diz que é necessário perdoar 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Se a gente for pensar assim, quanto tempo nós vamos ficar carregando esta bagagem que tanto nos faz sofrer? Que tanto atrapalha a nossa caminhada? Que tanto nos faz infelizes? Do que eu estou falando? Eu estou falando aqui de um inimigo oculto. Aquele inimigo que eu não sei por que ele é meu inimigo. Porque quando a gente reencarna, a gente vem com o véu do esquecimento. É necessário, a cada encarnação, o véu do esquecimento. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, eu queria muito lembrar. Inclusive muitas pessoas vão fazer regressões, né? Para saber o que foi em vidas passadas. Em alguns casos é bem-vinda a regressão. Em alguns casos, para poder a pessoa caminhar melhor aqui, dar um empurrão na sua evolução aqui, às vezes se faz necessário. Mas muitos de nós vamos buscar mais para o nosso ego. E aí, nós encontramos, muitas vezes, uma resposta que vai nos atrapalhar. Porque se fosse para a gente saber, assim, abertamente, de qualquer forma, não precisaria que a gente esquecesse do nosso passado, das nossas existências anteriores. Nós vamos chegar o dia em que a gente vai poder vir com a lembrança do passado, do que fizemos, do que sofremos, sem que ela nos atrapalhe aqui. Mas para isso acontecer, precisa uma longa caminhada ainda para todos nós. E aí eu venho com o véu do esquecimento. Quando eu reencarno, eu peço, antes de reencarnar, eu peço a Deus, peço a providência divina, uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de existência corporal, para que eu possa me redimir, para que eu possa aprender mais, para que eu possa caminhar mais. Porque a intenção de todos nós é sermos felizes. Num ponto final, é sermos felizes. Mas nós só vamos alcançar essa felicidade como uma família universal. Não é a minha felicidade única. É quando todos formos felizes em conjunto. Então, a minha felicidade depende da sua depende do outro, e assim nós somos uma grande família universal. Mas para chegarmos a essa grande família universal, a gente precisa passar por uma família menor. É um passo de cada vez. Porque se vamos começar por nós mesmos, nós não conseguimos, não sabemos nem amar a nós mesmos, muitas vezes nem respeitar a nós mesmos, como é que nós vamos amar ou respeitar a nossa família? Eu estou falando só dessa minha família, só do meu lar. E então, se eu não consigo ali, como é que eu vou amar a família universal? É uma longa caminhada. E então, eu peço à providência divina a oportunidade de uma nova encarnação. E ela me concede. Então, é descido o véu do esquecimento e eu reencarno. Aqui chegando, antes de vir aqui,
a Gisela, vamos dizer que eu sou o homem, a Gisela é a mulher. Eu e a Gisela, a gente se encontra no plano espiritual, nós temos uma certa afinidade e nós temos um débito para com a Maria. A Maria pode saber ou a Maria pode não saber. Ela pode saber e não... ela sofreu, mas ela não sabe que nós duas aqui, nós dois, o casal aqui, estamos nos preparando para recebê-la como filha, para a gente ajudá-la e para a gente, além de ajudar na evolução dela, na caminhada dela, nós quitarmos, ajustarmos o débito que nós temos para com ela. Nós ajustarmos o sofrimento que nós causamos a ela, independente da forma que for. E olha, que são muitos. A gente já pode olhar para a humanidade, para as nossas vidas, lá fora, quanta coisa ruim acontece, quantos males a gente mesmo causa, quantos males a gente mesmo sofre aqui. E aí, nós concordamos. Então, eu como esposo me preparo, combinamos com a espiritualidade, nos preparamos, psiquicamente, espiritualmente, em conhecimento também, intelectualmente, e eu venho primeiro. E a gente combina que em determinado, digamos, 2, 3 anos, vamos dar essa diferença, né? Hoje não tem muito disso aqui, isso não influencia muito, mas vamos considerar que seja isso, vamos partir deste princípio. Eu venho primeiro, não importa, porque eu chego aqui, vou reencarnar em determinado lugar e a Gisela em determinado lugar. Ou na mesma cidade, ou em cidade diferente, enfim. Porque eu tenho uma caminhada primária e ela também. Mas em determinado ponto, em determinada época de nossas vidas, nós vamos nos reencontrar, porque ficou pré-estabelecido lá em cima. Isso sempre acontece? Nem sempre. Por quê? Vocês já ouviram falar de tomar um caminho tortuoso? São as nossas escolhas. Eu chego aqui e eu posso tomar um caminho completamente diferente daquele que eu me propus. Mas vamos considerar que funcionou. Que a gente, em determinada época, a gente se encontrou. Nos enamoramos, nos casamos, e aí a Maria ainda não sabe que ela vai vir como nossa filha, ou como filho. Já tem os motivos lá. Nós vamos ao plano espiritual durante o sono físico. Todos vocês sabem que toda noite ao dormir, nosso espírito se liberta do corpo. Não vamos entrar nos detalhes do que cada um vai fazer, porque daí compete a cada um saber o que vai em sua mente, seus gostos, suas vontades. Mas vamos considerar que eu me preparo toda noite antes de dormir, faço meu evangelho, me elevo em oração e peço ao plano espiritual, ao meu anjo da guarda, que me ajude, que me oriente, que eu possa ter a oportunidade de ir ao plano espiritual para aprender, para ver os amigos, enfim, rever parentes que já se foram, aprender, conhecer novas coisas, enfim. Numa dessas visitas ao plano espiritual, eu e a Gisela somos levados lá para nos encontrarmos com a Maria, com o Espírito. E conversarmos com ela e combinarmos de receber ela como filha ou filho. Fica acertado. A Maria não gosta muito da gente, não. Por quê? Nós causamos uma dor a ela. Nós causamos um sofrimento a ela. Independente do que foi. Os motivos são os mais variados. Mas uma determinada situação que nós fizemos, nós causamos um sofrimento a ela. E ela está magoada, ela está ressentida. Houve um prejuízo na vida dela. Se não houve um prejuízo material, mas um prejuízo emocional e psíquico, houve. Em menor ou maior grau. E aí nós conversamos com ela e ela aceitou. Ela aceitou vir,
ela é preparada para a caminhada dela, é pré-estabelecido aquilo que ela vai ter como caminhada dela. Por que caminhada dela e não tem a ver com nós que seremos os pais dela? Porque nós pais ou filhos ainda temos uma visão, alguns de nós ainda têm a visão de que nós somos donos um do outro. Os pais ainda, alguns têm a visão de que o filho é sua propriedade. Eu te pus no mundo, eu te dei a vida, eu te sustento, eu te criei, eu me sacrifiquei e eu é que mando. Acontece, não acontece? Pois bem, nós não somos donos, não. Ninguém é dono de ninguém. Cada espírito é único. Cada espírito é individual. Aqui nós estamos nos ajustando. E nós nos responsabilizamos pela caminhada dela, principalmente até quitarmos o nosso débito. Nós viemos para orientá-la, para ajudá-la, mas vai chegar um determinado momento que ela precisa seguir o próprio caminho. Independente da minha vontade como pai ou da vontade da mãe. Nós precisamos deixar ela seguir o caminho dela. Mas antes que a Maria tenha que seguir o caminho dela, por ela mesma, com as próprias pernas, nós somos os pais, nós estamos criando, nós estamos dando tudo que ela precisa. O que é mais necessário? O que foi necessário aqui? Qual a carência da Maria? De que ela necessita da gente. Digamos que numa outra encarnação, nós, de alguma forma, a abandonamos. Mesmo que lá não tenha sido filha, podia ter sido um amigo, que nós abandonamos em uma determinada situação e ela ficou em perigo, ela sofreu os males reversos da situação. Abandono. Vamos fugir, vamos deixar que ela se vire. Ela necessita de proteção agora. Ela necessita do nosso carinho agora. E ela vai cobrar isso. Mas ela pode se revoltar, ela pode ser chantagista, ela pode se tornar, dentro dessa carência dela, ao estar perto da gente, porque a gente traz as energias. Ao estar perto da gente, ela pode nos cobrar com o comportamento dela. E aí chega um momento que eu digo, o que eu fiz? Porque eu não lembro, né? Eu não lembro o que eu fiz. A maioria de nós se sente a vítima da história. Igual essa senhora ali. Não aguento mais. Chega. Não preciso mais passar por isso. Quantos de nós, no nosso seio familiar, chega um momento em que a gente diz, chega. Esgotou as minhas forças. O que eu tinha que fazer eu já fiz. Agora que se vire. Eu não preciso passar mais por isso. Será? Quando é que nós sabemos que eu esgotou? Que eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, que eu já fiz a minha parte e que o meu débito está quitado? Que eu já reajustei? A gente só vai saber que está quites, que estamos quites nós, com os nossos débitos, com os nossos reajustes, quando tudo estiver em harmonia entre nós. Por mais que a gente tenha passado por toda essa pendenga aqui, por todos esses conflitos, por mais que isso tenha acontecido, por quantos anos foi, não importa. A partir do momento que nós conseguimos conviver para a gente, eu tenho que conviver, né? Já fica meio forte, meio que forçado. A partir do momento que nós conseguimos viver juntos, em harmonia, compartilhar, um cuidando do outro, um respeitando o outro, aí sim, aí a gente pode ter certeza que o débito está quites. Que não precisamos mais continuarmos juntos. Ali está pronto. Mas quando voltamos para cá,
Como é que nós chegamos a esse ponto aqui? Lá a gente se encontra, a gente pede a oportunidade, a gente se programa. E ao chegar aqui, como funciona? Nós espíritas costumamos dizer que a Terra, que o planeta Terra é uma escola, né? Todos vocês provavelmente já ouviram esse termo, que o planeta Terra é uma escola. Então, nós somos mandados para a escola. Nós pedimos a oportunidade da reencarnação, de uma nova existência, e é nos dada uma próxima encarnação. E nós viemos para o planeta Terra, ou seja, nós viemos para a escola. Quando nós chegamos na escola, qual é o primeiro lugar que a gente vai procurar quando a gente chega na escola? Não é a nossa sala de aula? Não é a sala que eu vou estudar? Eu vou estudar sozinha nessa sala de aula? Não vou. A minha sala de aula é a minha família. Se o planeta Terra é uma escola, a minha sala de aula é a minha família. Quando eu adentro essa família, quando eu encontro essa família, pode ser 2 pessoas, pode ser mais pessoas. Nunca é sozinho, não pode ser, né? A gente está falando da finalidade, do objetivo de uma família universal. Então, vamos considerar uma família de 3, 4, 5 pessoas ou mais. Tem famílias pequenas, tem famílias grandes. A gente se encontra todos em sala de aula. O que acontece em sala de aula? Todos vocês já passaram pelo banco escolar. Não tem aquele amigo, não tem aquela pessoa que se torna super amigo da gente? Não tem aquela outra pessoa que é colega da gente? Que a gente até se quer bem, mas não tem aquela liga, não tem uma afinidade maior. O que mais tem no banco de escola, na sala de aula? Aquela pessoa que a gente não suporta. Não é mesmo? E que muitas das vezes, muitos de nós, eu já fui uma, que na infância, lá quando criança, com 7 anos de idade, de pegar nos cabelos com a amiga. Considere essa afinidade, essa amiga do coração, do qual a gente divide tudo, essa colega, do qual a gente tem uma certa afinidade, e aquele que a gente não suporta, ou que a gente tem inveja, porque de repente é melhor que a gente, é mais inteligente, é mais bonita, é mais, como é que se diz hoje, é mais popular na escola. E dá aquele ciúme, dá aquela inveja, bate vários sentimentos mesquinhos na gente. Mas a gente não suporta. Pode trazer tudo isso para dentro da família. É possível, sim, e tem que ter, porque que se encontre, mesmo aqui entre nós, não no planeta, vamos falar de nós, aqui entre nós, alguém de vocês que não estão reconhecendo isso. Não, a minha família é harmoniosa, eu não passo por isso. Que bom! Significa que já são espíritos afins, que já são espíritos simpáticos um com o outro, que já vieram aqui, já estão aqui, um para dar suporte ao outro para a evolução intelectual, material, moral também. Um para dar suporte para o outro. Claro, vai haver rusgas com o passar dos anos, com o passar dos tempos? Claro que vai. Nós estamos inseridos numa atmosfera que ainda é muito negativa, que ainda tem muita tristeza, que ainda tem muitos problemas. Porque a nossa evolução aqui ainda, a maioria, ainda é de maldade. Então, claro, e nós estamos inseridos neste planeta, nós podemos sim, com o passar do dia, do tempo, esbarrar nesses reveses. E isso me machucar, e lá em casa eu ter que consertar. Nós não vamos ficar imunes aqui.
Nós podemos errar de novo? Nós já estamos aqui numa evolução razoável, né? A gente diria, com essa harmonia. Nós podemos errar feio de novo? Podemos. A nossa escolha, a nossa livre vontade continua ali. Mas aqui a gente também já tem um pouco mais de consciência. Independente de religião, aqui a gente já tem um pouco mais de consciência dos nossos atos. Do que é certo e do que é errado. Do que é bom e do que é ruim. Então a nossa escolha aqui, a nossa livre escolha aqui, ela pesa muito mais. A responsabilidade dela é muito maior. A responsabilidade da utilização da nossa livre escolha aqui é muito maior. Mas aí tem aquela família, essa é uma família em harmonia. Mas aí tem aquela família, e que tem muitos ainda, em que lá se encontra aquela família que eu descrevi em sala de aula. É onde a gente encontra uma mãe com preferência por um filho, um pai com preferência por um filho ou por uma filha, ou a mãe por um... Enfim, é uma desavença entre pai e mãe, uma desavença entre... Quantas desavenças vocês têm? Analisem. Com quem vocês se dão melhor? Com quem vocês têm um certo antagonismo, uma certa antipatia? Mas você é mãe, você é pai. Neste momento, eu sinto dizer, nós nos comprometemos lá em cima. Não podemos ter preferência. O problema é que nós deixamos falar mais alto os ressentimentos, porque a gente sente, a gente não lembra. Mas o nosso psique trouxe todas as informações do passado. Está tudo guardado lá. Nada é perdido. Cada sensação está guardada. Então, quando a gente se encontra, aqui quem sofreu foi a Maria. A Maria vai se rebelar aqui, vai mostrar um comportamento aqui, porque por mais que a gente queira ajudá-la, por mais que a gente tenha paciência, a Maria vai ter um comportamento aqui que nós não vamos gostar. Porque ela tem uma antipatia por nós, porque nós fizemos ela sofrer no passado. Como se vence isso? Como se vence esse sentimento que ela traz lá? Porque nós trazemos mágoas, inveja, as nossas mesquinharias morais, que são tantas. Corações partidos, corações abandonados em outras vidas. Não estou falando só de mãe e filho, não. Nós podemos vir como marido e mulher, porque abandonamos no passado. Como filho, porque também abandonamos uma esposa ou uma namorada que de repente sofreu muito. Aquela namorada que os pais não aceitam na minha família, essa pessoa não condiz, não cabe no nosso seio familiar. Um namorado, a gente ainda tem muito disso, infelizmente. O mal depende do mal que causamos ao outro. Não importa o grau do sofrimento que causamos ao outro. Não importa o tipo de sofrimento que causamos ao outro. Nós precisamos reajustar. Nós precisamos liquidar com esse débito. Mas então, está querendo dizer, Bia, que no caso de marido e mulher, então quer dizer que eu sofro lá com a minha esposa ou com o meu esposo e eu tenho que aturar ele até o final da existência? Quem sou eu para dizer que você tem que aturar ele até o final da existência? Vamos usar o bom senso. Quando a gente começa a errar, porque muitas vezes num relacionamento, um pode querer, o outro pode não querer mais. Quando um não quer, não é o ditado popular que a gente ouve, quando um não quer, dois não briga? Não tem, eu não posso forçar uma pessoa a ficar comigo se ela não tem mais interesse em ficar comigo.
eu querer isso, ou eu continuar no sofrimento, porque eu não posso abandonar. A doutrina espírita diz que a gente precisa estar junto. Se eu encontrei, cuidado, gente, cuidado com a visão conceitual de que isso é isso e pronto, cuidado. Olhe para a sua família, olhe o que se passa lá, porque muitas vezes, numa situação de casamento, até esse momento deu. Até esse momento, eu consegui carregar, ou ele ou ela, eu consegui carregar a situação sem um estrago maior. A partir desse momento, eu já não consigo mais. E aí eu acabo fazendo, por causa da situação, eu acabo fazendo mais coisas erradas. E aí o que acontece? Ao invés de quitar esse débito, resolver essa situação, eu estou prolongando os meus débitos, eu estou sobrecarregando a minha bagagem. Então vamos usar o bom senso. Vamos tentar, quando tivermos que parar, gente, agora nesse momento sim, eu digo, quando tivermos que romper um relacionamento, procurem fazer da melhor forma possível, com a melhor sensatez, porque o problema nosso é, como a gente costuma dizer, o sangue quente, né? Sobe a cabeça, né? Ou seja, quando a gente diz isso, a gente está falando das emoções. Mas essas emoções, muitas vezes, é porque mexeu com o nosso ego, com o nosso orgulho. E aí, o que eu quero? Quero que dane-se, com perdão da expressão. E aí, neste momento, eu tomo uma atitude que não é coerente, que não é condizente, que vai me trazer um estrago maior. A partir do momento que a gente assumiu responsabilidades, temos que assumi-las. E na hora de avaliar uma situação, é necessário se esfrie, se questione, se resgate, se conversem, porque ainda para nós, além do problema do orgulho, que atrapalha, do nosso egoísmo, que atrapalha, porque agora se você não quer ficar mais comigo, então eu vou infernizar a tua vida. Nosso problema ainda é que é difícil manter um diálogo. É difícil chegar num acordo com um bom diálogo. Enfim, pensem, analisem, não levem esse débito para outra encarnação. Se for necessário um rompimento desses laços aqui, por que não? Vai continuar sofrendo para de repente adquirir nova bagagem aí de débitos para ter que retornar e começar tudo de novo ali mesmo e tal? Pense, porque existem tantos casos de separações onde, como é que eu vou saber que eu não preciso mais voltar, que existe a probabilidade de eu não voltar mais? De a gente não precisar se reajustar novamente nesse rompimento? Vocês romperam. Cada um seguiu sua vida, retomou sua vida. Como é que vocês mantêm um relacionamento? Como é o relacionamento de vocês depois desse rompimento? Analisem isso e vocês saberão a resposta. Tá? Com os filhos a mesma coisa. Eu não aguento mais. Igual a senhora, ela chega, não aguento mais os filhos, não aguento o marido, mas não aguento mais os filhos também. Vou largar. Chega, eu já fiz de tudo. Sou a vítima nessa história. Claro, né? Eu não lembro do que eu fiz para eles, né? Então é muito fácil, a maioria de nós, nos sentirmos vítimas. A doutrina espírita, a espiritualidade nos diz que a renúncia e o perdão são necessários nessa hora. Um filho abandonado, um filho abortado, é para tomarmos cuidado com isso. Um amor magoado, cuidemos com os nossos atos. Cuidemos dessa grande família, porque a família, a nossa família, não é só pai, mãe, filho. Os avós,
os tios, os primos, os sogros, e as sogras, né? Os sogros, quem mais? A nora, o genro. Ou vocês acham que foi por acaso que eles estão inseridos no meu meio? Que eles fazem parte da minha vida? Não existe o acaso. Tudo é aproveitado. Tudo. A providência divina não joga ninguém ao acaso. Tudo é ajustado, tudo é muito harmonioso. Vizinhos, chefes. Muitas vezes, a gente levou à falência alguém também. Não acontece isso no nosso mundo ainda? Acontece. Neste século não acontece ainda? Consideramos que a gente vive um século. Cada existência é um século. Ainda acontece tantas atrocidades, ainda acontece tanta coisa. Olha quantos débitos. Mas diante disso, tem também aquela família. Aqui nós estamos falando de uma certa harmonia, de alguns terem afinidades, de outros não. Viemos aqui para nos ajustar, nos ajudar. Mas e aquela família que é completamente desestruturada? Que é dentro da família, pai, mãe, filhos, é um campo de batalha. Alguém de vocês, não precisa responder, alguém de vocês já presenciou isso ou vive um meio assim? Pois é. Essas famílias, aqui nesta obra, no Templo do Reencontro, a irmã Magnólia, o Espírito, ela nos conta, através da mediunidade de Zé Araújo, existe uma família aqui que levam 4 séculos. 4 séculos para poder se reajustarem. Guerrearam, foram voltando, e agora no último estágio tiveram uma grande conquista. Eu não vou ler o livro para vocês, claro, né? Mas eu peço a vocês a permissão para ler. É uma página e o verso, é rapidinho. Esse resgate familiar. A irmã Magnólia diz assim, que ao adentrar o Templo do Reencontro, ela foi lá para aprender, para estar junta, para ver como acontece esses resgates, esses encontros familiares, para ela poder mandar informações para a gente. Porque isso aqui é vida real. Essa história aqui pode ser a minha história amanhã, estando no plano espiritual e mandando informações para vocês daquilo que eu vivi. Então a irmã Magnólia vai lá, pede permissão e vai lá para conhecer um pouco e escrever para a gente, trazer notícias para a gente se alertar, para as nossas famílias se alertarem de quanta perda de tempo, de quanto desgaste, de quanto mal a gente ainda pode causar para o outro, e que a gente não precisaria tanto assim, sofrer tanto assim. Que a gente já poderia estar alcançando uma felicidade um pouco maior, num grau maior. Então ela diz o seguinte, que logo no corredor, ao lado, encontramos um grupo que nos chamou a atenção pelos fortes abraços e a emoção que tomava conta de todos. O mentor Augusto não se fez de rogado e nos falou tratar-se de um reencontro familiar. Fiquei muito interessada, diz ela. Ele, por sua vez, já sabendo o que eu desejava, levou-me até o corredor ao lado e apresentou-me ao dirigente responsável pelo grupo, o mentor Geraldo, que nos acolheu com grande receptividade. Augusto esclareceu ao dirigente nossa intenção de tentar esclarecer aos irmãos na carne, nós aqui, a importância do esquecimento do passado. No que o dirigente aqueceu sem maiores perguntas. Geraldo se destacava pelos gracejos paternais e por sua alegria que emanava com equilíbrio. E nos falou sem demora.
Bem, Magnólia, trata-se de um grupo familiar que hoje está dividido entre os recém-desencarnados, Arnaldo e Ciprônia, que tiveram por filhos Arthur Correia e Manuela, que por sua vez casou-se com Joaquim, com quem teve 2 filhos, Maria Antonieta e Manuel. Olha já a quantidade de pessoas. Após uma pausa, nos mostrou pequena diferença entre o corredor familiar para o dos outros variados grupos que tem lá no Templo do Reencontro. No espaço familiar, a coloração das luzes laterais, na parte mais embaixo do corredor, era de cores violetas, contrastando com branca e amarela, e no formato de pequeninos corações dentro de pequeninas casas. Geraldo, após os detalhes do corredor, continuou: esta família, da qual estou guiando os passos há mais de 4 séculos, é também minha. Isso quer dizer que um de nós um dia pode estar preparado para guiar a nossa família. No reconhecimento e na afeição que lhes tenho, estão chegando do 3º e último estágio para o resgate definitivo do grupo. E toda esta emoção se deve a terem alcançado as metas pré-estabelecidas, ultrapassando os últimos obstáculos necessários. Não somos igual a nós quando termina o ano e a gente passou de ano? Aquele festejo, né? Formatura. Vamos comparar para ver a alegria que é nos nossos corações, nos corações dos nossos pais. Indaguei ao dirigente se a família estava toda ali. Ele nos olhou com um olhar menos alegre do que o de então e arrematou: não, falta o velho Correia, que infelizmente jaz em campos menos felizes. A maioria dessa equipe familiar, depois de 4 séculos, haviam conseguido se acertarem, se reajustarem entre si e na sua caminhada. Faltava um, que vocês vão ler o livro para saber como se conseguiram ou não depois, né? Mas o que eu quero dizer para vocês com isso, não há uma regra. Vocês sabem que no conhecimento que nos é passado pela espiritualidade, nós não somos regra. Nós temos sim uma caminhada pré-estabelecida. Mas o que serve para mim, de repente, não serve para ela. Nós temos essa mania de receitinha, né? Nós somos individuais, indivíduos individuais. Nós habitamos esse corpo neste momento. Quantos corpos físicos já tivemos? O nosso espírito continua o mesmo. É necessário que pensemos que não vamos chegar em casa hoje, pensar, é por isso, por aquilo, por aquele outro. Não queiram lembrar do que houve. Não queiram, a partir de hoje, se sentir, depois desse conhecimento, se sentirem vítimas. Por mais pequenino que foi o esclarecimento hoje, já cabe a vocês pensarem 2 vezes antes de se acharem vítimas da história. Vítima ou não, já fomos algozes. Se somos vítima hoje, em algum momento já fomos algozes. É necessário a renúncia e o perdão. Nelson Moraes, esse é um texto de Nelson Moraes, ele diz que o lar é o santuário onde devemos construir os alicerces da nossa felicidade. O tributo a pagar é a renúncia e o perdão. Sem pagarmos esse tributo, jamais consolidaremos nossa felicidade. E eu, particularmente, concordo plenamente com ele. E para finalizar, a irmã Magnólia nos diz no final, reencontro. Ela nos dá um recadinho. A todos em que as dificuldades dos relacionamentos familiares ou mesmo profissionais
trazem antipatia e desentendimentos, estejam atentos às diferenças entre os que ontem foram nossos desafetos, pois muitas vezes estão cobrando alguns pequenos ou grandes débitos do passado. E ao reencontrar dentro e fora da família os que de alguma forma sentem dificuldade de compreensão e entendimento sobre a guarda do orgulho, fecha a bainha, abre a guarda do orgulho. Ou seja, cuidemos com o nosso orgulho. Abre a guarda, cuide para que ele não se sobressaia. Feche a bainha da espada. Feche a bainha da espada da vingança. Não destrua a oportunidade bendita de reaproximação dos que devem com os credores, dos que feriram com os feridos, dos que empurraram com os caídos, dos que odeiam com os que amam. O orbe terrestre é o berço que embala todas as crianças e irmãos para a formação da família universal. Então, a partir de hoje, cuidemos mais ao nos sentirmos vítimas da história. Se hoje somos vítimas, em algum momento já fomos algozes. E muitas das vezes, quando estamos nos sentindo vítimas, na verdade não o somos. Estamos ali na oportunidade do reajuste, na oportunidade de quitar um débito. E às vezes estamos no limiar de quitar esse débito, ultrapassando a linha. Mas a gente está tão cansado, ou tão ferido no orgulho, ou tão magoado, que a gente põe tudo a perder. Estava tão próximo de acabar com aquela história, e a gente põe tudo a perder. Então, gente, paciência, renúncia, muitas vezes resignação e principalmente o perdão. Bom, muito obrigado, Bia, pela palestra, né? Lembrando que quem bebeu bebida alcoólica, por favor, não entre na sala, porque essa sala, além de ser passe normal, é de tratamento e pode prejudicar as pessoas que estão em tratamento. Se bebeu, venha outro dia e tome o passe, certo? Agora vamos ouvir a oração que a Bia tem para nós hoje. Pai maior, amado Mestre e Irmão Jesus, obrigada pela oportunidade da encarnação, obrigada por mais um dia e muito obrigada por estarmos aqui unidos no aprendizado juntos. Muito obrigada pela essa oportunidade, que possamos todos nós, a partir de hoje, refletirmos mais de nossas vidas e também termos um pouco mais de paciência para com os nossos entes queridos que estão ao nosso redor. Senhor, pedimos o amparo espiritual, não nos abandone, dê-nos forças para continuarmos a caminhada e conseguirmos quitar nosso débito nesta encarnação, para que possamos sair daqui mais vencedores do que vencidos. Que assim seja.